Nossa sequência agora de montagem do transformador vai ser o momento de a bobina primária, onde nós vamos enrolar a bobina primária. E no início eu falei a possibilidade de usar o fio que foi do autotransformador, ok? É um fio AWG11. Eu vou até separar as bobinas aqui que está no mesmo formato ainda, ok? Vou estar fazendo a tentativa de utilizar o próprio fio que foi do autotransformador para fazer o primário. Aí eu vou trabalhando ele ali e nós vamos conversando aí junto, ok? Primeiramente aqui, vamos às definições de potência do autotransformador, já que o fabricante propõe que ele é um autotransformador para 10.000 watts. Portanto, 10.000 watts dividido por 220, né? Que ele é um autotransformador 127 para 220. Vamos fazer aqui a divisão para 220. Seria igual a 45 amperes, né? Seria proposta para 45 amperes. Vamos ver na tabela de fios AWG qual o fio necessário para essa corrente nominal aí de 45 amperes. Apresentando para vocês aí uma tabela de fios AWG, vocês podem observar aí as colunas, né, da esquerda para a direita. Primeiramente é o número AWG, que é o número do fio. A segunda coluna é o diâmetro do fio. A terceira coluna é a seção do fio em milímetros quadrados. Tem número de espiras aí por centímetro, que é uma parte que se define também bitola de fios, né? Quilo por quilômetro, resistência elétrica do fio, né? Resistência ohmica aí por quilômetro também. E o importante para nós também é a capacidade nominal dele aí, a capacidade de condução elétrica do fio. Valendo ressaltar que essa capacidade em amperes aí de condução do fio pode trazer, tem tabelas que pode trazer uma definição diferente dessa capacidade aí. Essa tabela traz a capacidade nominal. Tem tabela que traz também a capacidade de condução máxima, que é um valor de corrente diferente. Então tem que ficar muito atento quando se fizer a leitura de uma tabela de fios, AWG, que pode ter definições de correntes diferentes. O restante aí se mantém igual. De acordo com o nosso cálculo anterior, para o autotransformador de 10.000 watts, seria necessário 45 amperes, né? Seria um fio AWG que suporta uma capacidade de 45 amperes. Portanto, vamos ver na sequência da tabela aí qual fio que corresponde a 45 amperes de capacidade nominal. Portanto, o fio encontrado durante a desmontagem do autotransformador foi um fio AWG11, aonde também vamos ver qual a capacidade de condução desse fio AWG11. Portanto, podemos ver na tabela aí, para uma condução de 45 amperes, precisaríamos do fio AWG5, um fio que corresponde a 16,77 milímetros quadrados, de uma seção aí de 4,62 milímetros de diâmetro. Portanto, o nosso autotransformador que se idealiza como 10.000 watts, ele não tem fios o suficiente para essa condução, já que o fio encontrado foi o fio AWG11, que corresponde a 12 amperes de condução nominal, sendo um fio de 4,17 milímetros quadrados por um diâmetro de 2,30 milímetros apenas. Bom, depois das informações importantes aí sobre a tabela de fios AWG, vamos dar início aí ao enrolamento das espiras, né? Vou estar utilizando aí o mesmo fio que foi desmontado do autotransformador, igual eu tinha comentado que eu ia utilizar ele. Vamos tomar o cuidado aí para os fios ficar bem alinhadinho, né? A esquina bem certinha aí, bem paralelo uma espira à outra. E, portanto, apenas uma via desse fio AWG11 não será o suficiente para a capacidade nominal de corrente para esse transformador, né? Já que nos cálculos anteriores vocês viram que foram apenas 28 espiras para 26 volts. Portanto, um transformador de 2.000 watts para 26 volts, vamos ver aí na sequência qual que seria o fio ideal, né? Qual seria a bitola de fio ideal aí para fazer esse primário, ok? Portanto, nosso primário será para 2.000 watts, né, dividido aí por 26 volts, que deu uma corrente nominal de 76 amperes.
Bom, voltando novamente aqui à tabela de fios AWG, 76 amperes aí corresponde ao fio AWG3. Portanto, como eu ainda tenho que fazer o secundário, eu vou ter que usar um fio com condução menor do que 76 amperes. Como eu estou utilizando o fio AWG11 e o fio AWG11 é para 12 amperes, eu vou usar 4 vias desse fio AWG11, né? Portanto, vai dar aí uma condução nominal para mim de 48 amperes. Esses cálculos foram feitos, né, em cima da potência em watts, né, de acordo com a lei de Ohm, né, que você já tem acompanhado aí, desde as dimensões do núcleo, né. Lógico que transformador ele tem as suas perdas, né, tem um fator de potência, então na realidade, dependendo do tipo de carga, pode ter um rendimento diferente, né, e pode ter um regime aí de consumo, né, em corrente, em oferecer uma potência em um resultado um pouco diferente, né, podendo chegar aí a um rendimento aí, um fator de potência às vezes de 50%, né, que normalmente é denominado para transformador, acho que é 50%. Né, aí no futuro a gente vai ver nos demais testes aí se realmente conseguimos aí às vezes um 80%, às vezes 75% do rendimento dele. Então essas informações em cima de potência real, né, de acordo com a tabela de fios também vocês viram aí, né, as informações nominal, né, depois eu vou ver se eu consigo uma tabela que tem a capacidade de condução máxima do fio, né, e vamos dar seguimento aí, ficar bem atento aí com as espiras, né, para não ficar uma espira, né, em cima da outra, né, sobre a outra aí, tem que ficar bem paralelo à outra, e provavelmente vai ser aí uma camada dessa aí já vai ser suficiente para as 28 espiras, né, que foi calculado. Bom, pessoal, a primeira camada do primário já está realizada. 28 espiras, igual foi o cálculo. Beleza? 28 espiras. Estou usando o fio do autotransformador, que é um AWG11. Porém, eu vou ter que fazer várias camadas para chegar à corrente necessária do primário para as 28 espiras, beleza? Aí, pessoal, segunda camada de 28 espiras concluída, ok? Eu vou sobrepondo essas camadas, assim vai ficando em paralelo, né? Devo fazer 4 ou 5 camadas para concluir o primário. Etapa do primário concluída. 28 espiras, utilizei o fio que foi tirado do autotransformador, igual eu tinha comentado que eu talvez ia aproveitar ele. Então foi 28 espiras, 4 vias, né, 4 camadas. Vou utilizar, pronto para colocar, para bobinar agora, o secundário 127, 220, tá vendo? Esse espaço aí onde eu vou ocupar com o secundário. Vou estar utilizando esse fio AWG14. Vou fazer o secundário 127 volts, 2 vias desse, e depois concluir com 220 com uma via desse. Vou preparar agora, isolar essa camada para poder iniciar a camada do secundário. Bom, pessoal, a tentativa de fazer o secundário 127 volts com fio 14, né, fazendo camada dupla, como eu tenho aqui apenas 900 gramas, não deu a quantidade exata. Aí hoje eu tive na loja e adquiri mais 2 kg desse fio. Eu ia na loja adquirindo os 2 kg do fio, né, o vendedor vai desenrolando ele da bobina principal, fazendo uma pequena bobina e pesando para dar os 2 kg. Aqui, ó, 2 kg. Já pedi para dividir em duas partes aqui de 1 kg cada. Portanto, eu vou pegar as extremidades e voltar ao trabalho aí, beleza? O vídeo pode estar ficando um pouco longo, né? Mas a ideia aqui é mostrar todos os detalhes, as dificuldades, beleza? Aí agora eu vou fazer, né, iniciar aqui a camada dupla, 127, 137 espiras, não recordo aqui agora, 137 ou 138 espiras, não sei, para o secundário 127 volts. Como o secundário tem um fio com bitola diferente em relação ao primário, é bom que façamos um isolamento
né, com papel poliéster, que é um papel próprio para esse tipo de isolação, né, de separação entre o primário e o secundário. Vamos estar fazendo aí 137 espiras com fio duplo, né, duplo de 14, né, fio AWG 14. Vamos ver na tabela aí qual a condução para esse fio AWG 14. Fio AWG 14 com a condução de 6 amperes. Portanto, dois fios AWG 14 é igual a um fio AWG 11, que é igual a 12 amperes de condução. Como eu estou enrolando o secundário para duas tensões diferentes, né, que é 127 e 220 volts, né, temos algumas limitações aí com relação à bitola de fios, então eu vou ter algumas limitações também em minha potência total final aí entre 127 e 220 volts. Como por exemplo, se eu fosse utilizar esse transformador somente para 127 volts, eu poderia estar usando um fio AWG 10, e se eu fosse utilizar ele apenas para 220, eu poderia estar utilizando aí o fio AWG 13 ou 12 aproximadamente, para poder ter todo o aproveitamento da potência aí desse núcleo. Já finalizando a primeira camada com as espiras, né, sempre ficando atento para as espiras ficar bem uma do ladinho da outra. Bom pessoal, aqui eu já estou indo para a segunda camada, né, voltando. Eu coloco essa fita crepe aqui justamente para manter a posição, né, em cima da camada inferior, para evitar que encavale, né, o fio da camada superior em relação à camada inferior. É um serviço bem artesanal, tá vendo? Eu coloco aqui bem fazer marcação para evitar de ficar encavalado em cima da outra espira. Como o fio é mais fino, depois de 2, 3, 4, 5 camadas, costuma a gente perder a posição aqui e às vezes começa a encavalar. Bom pessoal, secundário finalizado com 137 espiras. Sobrou apenas esse fio de todos aqueles 2 quilos, né? A gente mostrou, ó. Sobrou apenas esse aqui. Tem algum espaço ali agora, vou enrolar agora utilizando o outro fio. Preciso de mais 100 espiras para poder concluir o 220. Está um pouco apertado, sobrou pouco espaço no carretel, mas vamos ver como que vai ficar. Bom pessoal, secundário aí do transformador já finalizado. Sobrou apenas este fio aí daquele rolo de fio que eram 900 gramas. Vendo aqui, ó, finalizando aqui nesse fio fino aí, ó, a ponta, né, do final que é o 220, né, a última volta da espira. Essa fita crepe aí é normal a gente utilizar para poder manter firme aí as últimas espiras, né? E ficou um pouco carregado, né? Ficou um pouco cheio, né, com as últimas espiras aí. Vou usar um material isolante, né, que é um papel poliéster. Até pega ele aqui, ó. Aqui papel poliéster, resistente a alta temperatura, para poder colocar aqui, fazer o isolamento, né, das espiras em relação às chapas do ferro silício. Esse aqui já é o material próprio para isso mesmo, é o mesmo utilizado em bobinas de motores elétricos. Ok? Vou fazer algumas montagens das placas aqui e depois a gente retorna. A montagem praticamente é básica, né, igual vocês viram na desmontagem. Ok? E quando tiver finalizado aqui, ou finalizando, a gente retorna. Aí pessoal, ó, uma boa parte das lâminas já montada, beleza? Praticamente aí a metade. Vendo, elas têm que trabalhar livre, ó, tá vendo, ó? Ó, aqui, ó, tá vendo, ó? De uma em uma e de forma intercalada, tomando cuidado para não ficar encavaladas as extremidades delas. Vendo todas as 3 pernas aqui, ó. Vendo? Se ficar encavalado, depois dá problema na hora de fechar. Papel poliéster aí isolando, para evitar que algum fio entre em contato com o núcleo. Beleza? Todas as lâminas de formato E já estão colocadas, né? Aí, ó, de um lado e do outro.
Agora é encaixar as lâminas formato I nas extremidades, né? As extremidades que ficou intercalado, vendo essas gretinhas aí, ó. Vai uma em cada lado aí, ok?